Os anjos ocupam lugar no espaço? Onde moram os anjos? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Meu nome é Daniel Martins e hoje nós vamos entrar direto no tema. Os anjos, eles ocupam lugar no espaço? Eles se locomovem? Na Sagrada Escritura tem várias passagens dizendo que o anjo foi de tal lugar a tal lugar. Em outros lugares que Deus então chamou os anjos foram de tal lugar a tal lugar. Isso é analógico, ou seja, é uma metáfora ou isso ocorre de fato? Os anjos ocupam algum lugar no espaço? Quando a gente fala, nós temos o anjo da guarda, ele está ao meu lado, como é que é? Nós veremos que sim, meu anjo da guarda está sempre me acompanhando. Mas ele ocupa espaço como eu? Não. É uma coisa um pouco diferente, nós vamos ver como funciona isso de acordo com uma das melhores fontes na matéria, que é Cornélio a Lápide. Guarde esse nome porque ele é muito importante. Qualquer um que estude sobre os anjos, sobre o céu, tem que estudar Cornélio a Lápide. E ele diz o seguinte, ele usa um vocabulário um pouco técnico, mas eu vou explicar. Ele diz que os anjos, eles são delimitáveis, mas não circunscritos. O que significa isso? É que eles têm um certo limite, senão eles seriam Deus, né? Eles têm um certo limite, mas não é como o limite do corpo humano, que é circunscrito. Eu vou até onde meu corpo vai, até onde meu braço alcança, o meu corpo pode ir, mas fora disso não. No caso do anjo, não é bem assim. Então, o primeiro ponto da presença do anjo é o seguinte, o anjo ele está onde ele age. Então, a delimitação da presença dele está definida de acordo com a ação. Onde ele age, ele está presente. Agora, o demônio também. O demônio é um anjo decaído. Então, ele permanece com a natureza angélica. Então, ele está onde ele age. A gente, às vezes, vai num ambiente, tá com aquela música agitada e tudo mais, a gente sente que há qualquer coisa ali que não é propriamente angélico, mas é mais demoníaco. Há certos lugares, certos bares, certas festas que a gente percebe que tem qualquer coisa estranha, há uma presença do demônio. Agora, o demônio está ali presente como se fosse um homem? Não. Ele está, como é que é a presença dele? Então, o anjo é a mesma coisa. Às vezes a gente vai num ambiente ou um panorama que dá uma certa tranquilidade ou uma certa alegria de contemplar aquele lugar, ou um ambiente que enche a gente de esperança, a gente às vezes não sabe o que é a presença de um anjo. Mas como é que então a presença do anjo? O professor Plínio Corrêa de Oliveira, neste livro aqui, sobre a milícia angélica, ele comenta Cornélio a Lápide e ele explica o seguinte, que como o anjo também não é só ação, mas ele também contempla e tudo mais, a presença dele pode ser comparada, para a gente entender um pouco, à luz. Se eu tenho, por exemplo, uma lâmpada como essa aqui, certo? Se eu apago a lâmpada ou acendo, eu vejo a diferença, ou seja, a lâmpada, a luz está presente. Existe uma fonte desta luz aqui, que é a lâmpada, certo? Vem que é a eletricidade e tudo mais, é a lâmpada. Agora, eu não posso dizer que a luz ela está inteiramente circunscrita, porque se essa sala aqui tivesse totalmente escura e eu acendesse esta luz, a luz ela vai penetrar em pontos diferentes da sala com intensidade diferente, mas eu vou perceber a presença da luz em vários cantos. Agora, quando eu tenho o dimmer, que é aquele interruptor que a gente acende e apaga a luz, gradualmente, ou seja, dando mais ou menos intensidade conforme a gente quer, eu posso então, com a mesma fonte de luz que está presente, aumentar ou diminuir a intensidade. Assim também, para nós entendermos, é a ação do anjo. A ação do anjo, ele está presente onde ele age, primeiro ponto. Segundo ponto, a intensidade da ação dele pode variar, mas ele está presente no ambiente mais ou menos como a luz está presente ou ausente de um ambiente. Então aqui a gente entende um pouquinho como é a presença do anjo.
Em outro vídeo nós veremos como atrair a presença do anjo, ou como aumentar a intensidade da sua ação. Porque, como eu falei, existem alguns ambientes que a gente sente uma presença do demônio, uma infestação, e outros ambientes que a gente sente uma presença angélica, né, pelos efeitos. Agora, o que atrai? Por exemplo, por que o hip hop atrai demônio? Por que a música funk atrai tantos demônios e possessões, como nós veremos em outros vídeos? Ou seja, existe uma relação entre o que nós fazemos e a presença dos anjos, ou demônios, serem mais ou menos intensas. O que atrai a presença do anjo? Então esse é o assunto para um outro vídeo. E hoje eu vou para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é, onde moram os anjos? Então, se eles ocupam um certo lugar, há provavelmente um lugar onde eles moram. Então, é muito importante isso, por quê? Porque traz consequências. Se os anjos estão em algum lugar, e esse lugar nós sabemos que é o céu é um lugar para onde nós também iremos, com a graça de Deus, se morrermos em estado de graça, de amizade com Deus. Bom, então, como é que a gente prova isso? Isso está desde o começo da Sagrada Escritura, no começo da humanidade. O que está escrito no Gênesis? Qual a primeira frase do Gênesis? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Portanto, o céu não é somente o lugar, não é somente a habitação de Deus, por assim dizer. Não, ele criou o céu, portanto, esse céu, conforme a gente está vendo no Gênesis, não existe desde toda a eternidade como Deus. Ele criou um lugar para ser a morada dos anjos e futuramente dos homens que se salvassem. Então, o céu é um lugar. Nós veremos em outro vídeo que o céu é um lugar material. Isso nós veremos em outro vídeo, portanto, inscreva-se, compartilhe, faça parte, acompanhe o canal, como um apostolado para conhecer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos capacidade de amar. E quanto mais nós conhecemos sobre os anjos e sobre o céu, mais atrativo eles têm e mais fácil é a prática da virtude. Então inscreva-se, compartilhe e ajude-nos a levar essa mensagem o mais longe possível. Então, o céu é um lugar onde moram os anjos. E eles ocupam, portanto, uma determinada esfera. Né? Essa esfera é o céu, que é uma esfera magnífica e que ela, depois da prova dos anjos, como nós veremos em outra circunstância, quando os anjos maus se revoltaram, tendo a cabeça Lúcifer, e depois eles foram mandados para o inferno, os anjos bons se fixaram no bem. Por isso que os anjos bons jamais cairão, porque eles se fixaram no bem a partir do momento da prova. E quando foi o momento da prova, o céu foi glorificado e foi aperfeiçoado em absolutamente tudo. Então o céu, onde estão os anjos, e para onde nós vamos, se morrermos na graça de Deus, ele é um lugar material e é um lugar perfeitíssimo. É um lugar material perfeitíssimo, onde habitam os anjos. E de lá eles vêm à Terra, porque eles se movem na velocidade do pensamento. Quando a gente reza o anjo da guarda ou a São Miguel, digamos, rezamos a São Miguel Arcanjo, ele não demora para chegar aqui, até é ridículo pensar, né? Que vai pegar um avião, não. Ele se move na velocidade do pensamento. Então ele está diante de Deus, vendo a Deus face a face, nós recorremos a ele vem, arranja o caso para nós, esmaga a cabeça do demônio na velocidade do pensamento. Mas ele tem uma morada. E essa morada é o céu, como nós veremos, repito, em outro vídeo, portanto não deixe de se inscrever. Resumindo, os anjos sim ocupam lugar no espaço, nesse sentido que eu disse. Eles não ocupam como o corpo humano, eles não são corpóreos, mas são, de alguma forma, delimitáveis. E, portanto, meu anjo da guarda está sempre à minha disposição. Sempre. Portanto, eu devo recorrer a ele com a confiança de que ele pode estar presente, mas se eu cumprir os mandamentos, se eu rezar a ele, a presença dele, assim como a história do Dimer, pode aumentar,
a intensidade da ação dele pode aumentar ou diminuir. E evidentemente que a gente quer que essa ação seja a mais extensa possível. Portanto, conheçamos mais e amemos mais, tenhamos mais devoção a nossos anjos, para que eles esmaguem os demônios e nos ajudem a ir para o céu. Muito obrigado pela sua atenção. Novamente, não se esqueça de inscrever e compartilhar esse vídeo, faça esse apostolado, nos ajude e até a próxima vez.